También recordarles a todos, por favor, poner en mute su micrófono. Ya estamos listos, Laura, ya puedes iniciar. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los participantes y oyentes que nos escuchan desde diferentes partes o nos ven desde diferentes partes de América Latina y de otras partes del mundo. Estamos dando inicio al evento internacional Territorios y Desarrollo en Latinoamérica, debates actuales y perspectivas futuras desde una óptica de la región. Vamos a dar inicio ahora con la ponencia de nuestro ponente principal, uno de nuestros ponentes principales, el doctor Marcos Saquet, que nos expondrá sobre el tema que da nombre al conversatorio. El doctor Saquet tiene un doctorado en Geografía de la UNESPI en Sao Paulo e hizo un doctorado sándwich en la Universidad Ca' Foscari di Venezia y un postdoctorado en el Politécnico y Università di Torino en Italia. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Estatal de Oeste de Paraná y el profesor cuenta con decenas de libros y artículos relacionados con temas como territorio y territorialidad, desarrollo territorial, agricultura familiar, agroecología y migración. Esta ponencia será transmitida vía Facebook de manera abierta al público. Sin más, le damos la palabra entonces al doctor Saquet. Ok, ¿se ve mi presentación? Sí, se ve perfectamente. Ok, entonces, buenos días a todos y todas. Es un gusto saludarlos y saludarlas. Agradezco mucho a Tiago, Diana y Laura por la invitación y por la oportunidad de socialización de un poquito de mi trabajo de investigación, acción participativa e por a oportunidade, claro, de conhecer outros investigadores, outras investigadoras, outros militantes, outros companheiros que estão, me parece, a partir da leitura de los resúmenes, trabalhando em uma perspectiva muito rica, muito popular, muito territorial, arraigada, e que me parece que estamos em uma direção comum, de produção de conhecimentos a partir e com nossa gente, com nossa gente, com nosso pueblo latino-americano. Então, agradeço muito a possibilidade, a oportunidade de falar sobre esse tema que me gusta muito, territórios e desenvolvimento em Latinoamérica, debates atuais e perspectivas futuras desde uma óptica da região. Evidentemente que não será possível falar de todo que conosco, porque a América Latina é riquíssima em experiências exitosas, teórico-metodológicas e também políticas e operativas de co-construção de los territórios e de los desarrollos territoriais. Há muitas experiências que conosco em Argentina, Bolívia, Equador, Colômbia, Uruguai, México. Costa Rica conosco muito pouco, desafortunadamente. Conheci um pouquinho de São José quando estive para Il Egal, que é nosso encontro de geógrafos latino-americanos. Conheci a UCR um pouquinho também e me gostou muito. Então, espero que podemos, a partir deste conversatório, construir uma relação de discussão mais estreita, mais próxima também com os colegas de Costa Rica e, claro, de outros países que eu não conosco. ¿Está bem? Bien, a partir do tempo que tenho, eu hablaré um pouquinho sobre minha compreensão, nossa compreensão, porque não é uma construção solamente minha, evidentemente,
é uma construção dialógica sobre na ciência popular, como compreende, em minha opinião, muito bem o sociólogo e educador colombiano Orlando Falsborda, e também territorial, e aí, bueno, Laura, em sua introdução, já mencionou muito bem, adequadamente, a problemática sul-norte, norte-sul, e temos, claro, investigadores muito buenos, muito ricos, muito importantes de Europa. Eu conozco muito bem Giacomo Beccatini, Arnaldo Bagnasco, Fuad, Giuseppe de Matteis em La Geografia, os franceses, como Bernard Pequer e outros. Pero eu vou falar sem desconsiderar, claro, esta produção, pero sobretudo de uma produção dialógica, né, a partir de nossa América Latina. Aqui hoje eu escrevi geografia, pero a concepção é transdisciplinar, é inter e transdisciplinar, e quando nós estudamos a história do conceito e da categoria de território, assim como a história do desenvolvimento teórica, metodológica e politicamente, nós percebemos que esse debate do desenvolvimento territorial é inter e transdisciplinar. Há muita gente de diferentes formações acadêmicas estudando, debatendo, investigando e também lavorando para a gente e com a gente. Okay? Então, o conceito fundamental, os conceitos fundamentais aqui são território e desenvolvimento, em uma perspectiva que eu creio que é decolonial, também contra-hegemônica, e direcionada, claro, a compreender e a transformar o presente e também o futuro, sem desconsiderar nosso passado, as nossas memórias, as nossas cosmologias e todo mais, ok? Então, aqui em La UniOeste, Universidade Estadual do Oeste Paraná, eu coordeno um grupo de investigação à ação, em lo qual trabalhamos com a investigação da ação, sobretudo com campesinos, pero também com moradores da periferia urbana, desde 2002. Então, são quase 20 anos, e eu já trabalhava anteriormente com a investigação da ação participativa em uma perspectiva popular e também territorial. Então, o desenvolvimento está vinculado, o desenvolvimento territorial, a uma concepção também territorial, claro, de los territorios, de los lugares, de los espacios, de las regiones, y también, claro, del desarrollo o de los desarrollos, ¿ok? En una praxis contra-hegemónica. Yo no trabajo, nosotros aquí en nuestro grupo no trabajamos con las clases hegemónicas, con los empresarios, con los latifundiarios y todo más. Trabajamos con campesinos, sobre todo agroecológicos, y también con moradores de la periferia urbana, ¿ok? Entonces, la própria concepção foi construída histórica e geograficamente, trabalhando, dialogando, claro, acadêmica e cientificamente, pero trabalhando e dialogando muito com os colegas, companheiros de las ONGs, de los sindicatos, de las asociaciones de moradores de periferia, de las asociaciones de campesinos e campesinas, ok? Então, dialogando, trabalhando com os sujeitos que nós outros estudamos, com os quais cooperamos. E aqui é importante mencionar estas três possibilidades de se trabalhar nesta perspectiva de desenvolvimento territorial. Nosotros, la predominante em Brasil é esta, a letra A, número 1, né? Quando normalmente se estuda criticamente, há bueníssimos estudos em la geografia, em la economia, em la sociologia, em la antropologia, estudos sobre a realidade, la realidade dos movimentos sociais ou socioterritoriais, como compreende muito bem Bernardo Manzano Fernandes. Pero nós outros
estamos en los números 2 y 3, depende de cada proyecto de investigación, acción participativa, ¿ok? Entonces, en algunos proyectos trabajamos para los campesinos, para los moradores de la periferia urbana, y en otros proyectos trabajamos con los campesinos, ¿tá? Y con los moradores de la periferia urbana, ¿ok? Entonces, hay três grandes possibilidades, aquela que predomina largamente, claro, em virtude de los métodos filosóficos de interpretação eurocêntricos, tá? Ou norte-centristas, norte-americanos centristas, né? Que nós outros normalmente reproduzimos em Brasil, sem nascer a crítica necessária, sem nascer o diálogo também necessário. Normalmente se aplicam teorias e métodos eurocêntricos, mas nós outros estamos em um movimento inverso, em um movimento subversivo, está bem? E aqui é importante mencionar também, além de nosso grupo de investigação Acción, o GETER, Grupo de Estudos Territoriais da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Estamos aqui, eu não estou em Foz do Iguaçu, mas temos um campus também em Foz do Iguaçu, solamente para vocês compreenderem, né? Que não é de Brasil, onde estamos, é do oeste e sudoeste de Paraná, sul de Brasil, está bem? Aqui é importante mencionar, evidenciar também os diálogos que eu hago com alguns colegas italianos, sobretudo com o grupo, com a equipe de Turim, com Giuseppe De Matteis, Egídio Danceiro, e por isso também compreendemos a ação da investigação, ação participativa como cooperação. Então, por isso hablo aqui de uma concepção orientada, voltada para a cooperação, né, com solidariedade com os campesinos e com os moradores de la periferia. Muito bem. Quem estuda o território, o conceito, a categoria, a realidade, sabe muito bem da trajetória deste conceito em diferentes áreas do conhecimento. Eu tenho alguns textos e livros publicados em português, inglês, italiano e também em espanhol, se interessa, quizá, em Bogotá, Colômbia, e também em México, Cidade de México, sobre essa problemática. Então, claro, não posso falar da história do conceito, porque há muitas coisas, muitas concepções diferentes, e há toda a interdisciplinaridade também, que é muito rica. Mas esta é uma síntese que me parece importante para este debate de hoje, porque quando nós outros falamos de enfoques de concepções histórico-críticas do território, nós outros sempre consideramos as redes de circulação e comunicação, os nodos, as malhas e as redes, sempre consideramos as relações de poder, e aqui é muito importante afirmar que as relações de poder são, claro, de apropriação, de dominação, de controle, influência, mas aqui também temos o contrapoder, as resistências, os enfrentamentos, como se habla do grupo de investigação territorial da Universidade de Caldas e Manizales. Os enfrentamentos são muito, muito importantes. É onde nós outros estamos, em um movimento socioambiental territorial de praxis territorial contra-hegemônica. Sempre consideramos, claro, evidentemente, a natureza. Nossos corpos são natureza, evidentemente. Conhecemos muito bem este debate. E, é claro, estes elementos principais que estão nos processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização, fazem parte de um movimento que é maior, mais amplo, mais complexo, que Gilles Deleuze, Félix Guattari e, sobretudo, Claude Raffestin, denominaram de TDR, territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Claude Raffestin, em la geografia, é o primeiro geógrafo no chamado mundo ocidental a introduzir este debate,
en la geografía histórico-crítica, relacional y reticular. Bueno, y o que está em azul, abajo es una contribución nuestra, de nuestro grupo de investigación, acción participativa. Entonces, despacios, aprendemos con la gente, con los campesinos, claro, dialogando también académica y científicamente, que el territorio es un espacio fundamental de organización política, de movilización, de lucha, de enfrentamiento, de formación e información, co-construyendo los desarrollos territoriales con nuestra gente, para nuestra gente, de las periferias urbanas, de los espacios rurales, sobre todo, en nuestro caso, los campesinos que producen nuestra comida. ¿Ok? Entonces, el territorio es un concepto muy amplio, intertransdisciplinar, polissémico, es muy utilizado em diferentes países de América Latina, claro, e em diferentes áreas do conhecimento acadêmico científico, justamente porque possibilita diferentes interpretações, ok? Buenos, aqui está Giacomo Beccatini, Laura, porque Giacomo Beccatini, assim como Giacomo Beccatini, que é um economista, e Quaini, Máximo Quaini, geógrafo, e Alberto Magnaghi, percebam, é um arquiteto e urbanista italiano que desde os anos 70, 1970, já trabalhava com um enfoque, uma concepção histórico, crítica e operativa do território em la arquitetura, compreendendo criticamente a formação e expansão das cidades e repensando o planeamento de las ciudades, así como, entonces, a partir de este debate y sobre todo aquí con nuestros colegas de universidad y también de los movimientos socioterritoriales, repito, como comprende Bernardo Manzano Fernández, yo estoy introduciendo y haciendo este debate sobre la importancia de la conciencia de clase y de la conciencia de lugar. ¿Por qué? Porque yo aprendí, nós outros aprendemos nesses processos de investigação, ação participativa, de interação, integração, universidade, sociedade, que a consciência de classe é fundamental, mas não é suficiente. A consciência de lugar é fundamental. Eu necessito me involucrar, compreender, me comprometer com a gente aonde eu estou trabalhando, aonde eu estudo, aonde eu vivo. Eu necessito conviver com os sujeitos. Então, claro, há todo um debate também que revaloriza o território, porque a partir desta compreensão da consciência do lugar, eu necessito necessariamente trabalhar para a gente, com os vecinos. Eu necessito cuidar de los vecinos e de las vecinas. Cuidar do território é cuidar de nossos corpos, ok? E aqui há todo um debate sobre o retorno ou redescoberta do território. Há autores italianos, há autores franceses, há autores brasileiros, há autores mexicanos. Está bem, aqui selecionei uma cita porque me parecia importante, mas há muitas informações aqui. Eu tenho alguns textos de síntese, se interessa para algum, ok? Então, esta problemática do desenvolvimento e do território ou do desenvolvimento territorial em América Latina, ok? Que alguns, como Arturo Escobar, por exemplo, chamam de alternativas ao desenvolvimento ou pós-desenvolvimento, que é o caso mais específico de Arturo Escobar. Claro, há todo um debate também com Arturo Escobar, com Ramon Grossfogel,
com Catherine Walsh, em Equador, né? neste movimento chamado de decolonial, alguns chamam em Europa de pós-colonial, mas não são sinônimos. Há todo um debate e não tenho tempo, claro, para falar de isto, mas selecionei uma afirmação de Frantz Fanon, porque me parece muito importante para esse debate como síntese, né? Porque a decolonização ela passa necessariamente por esta consciência de classe, consciência de lugar e por uma praxis entendida como uma unidade, teoria e prática. Nós outros temos muitos discursos, bueníssimas teses, livros, pero este conhecimento, muitas vezes, normalmente em Brasil, não chega à gente que necessita de nossos conhecimentos. Então, este processo de decolonização necessita passar também por nossas universidades em um movimento subversivo, contra-hegemônico, ok? Em um processo voltado para criar um homem novo. E aqui se interessa a algum de vocês, ou para nós outros como um grupo que se forma, podemos fazer uma rica comparação e discussão entre esta compreensão da praxis de liberação que hace Frantz Fanon com a discussão da teologia da liberação, com a discussão sobre a filosofia da liberação de Henrique Dussel, com a sociologia da liberação de Orlando Falsborda, com a pedagogia da liberação de Paulo Freire. Eu não posso falar sobre tudo isso agora, mas este é um debate fantástico e que nós outros necessitamos compreender sempre mais, né? E também porque eu creio muito, nossa experiência teórico-prática de praxis revela que é possível construir um paradigma outro, como afirma Catherine Walsh, ou um paradigma contra-hegemônico, nuestro latino-americano, dialogando, claro, com europeus, norte-americanos, chineses, indianos e tudo mais. Ok? E há aqui alguns investigadores, como a Laura, né? Hargendeg, que é argentina e está em México, como Sánchez, que me parece que é mexicano, o próprio Armando Bartra, que eu creio que vocês conhecem, há uma discussão muito rica sobre o paradigma de los rústicos, ok? Sempre em uma direção consciente, como afirma muito bem Antônio Gramsci, em um movimento de luta contrário ao capitalismo eurocentrado e colonial, como trabalha muito bem Aníbal Quijano, em um movimento autônomo, coparticipativo, solidário e reflexivo, como nós outros trabalhamos aqui, como trabalham os colegas da comunidade Jaina em Bolívia, como está trabalhando Horácio Bozano na Universidade de La Plata, em el barrio Puente de Fierro, em La Plata, como trabalham alguns colegas da Universidade de Chapingo, em México, sobretudo em la unidade de Chapingo, Texcoco, mas também na unidade de São Cristóbal de las Casas, em Chiapas, como se trabalha também em Colômbia, Bogotá, no grupo de investigação na Acção da Universidade Distrital Francisco José de Caldas, como trabalha muito bem o colega doutor de Chile, Pablo Mancini Quiñones, com a cartografia temática de los indígenas, com os indígenas, ok? Então, nós outros estamos nessa perspectiva decolonial, contra-hegemônica, de luta, revendo, estudando, compreendendo, criticando, também teorizando, pero, sobretudo, trabalhando para nossa gente,
trabajando nuestra gente, con nuestra gente. Entonces, yo estoy chamando, assim, muito sencillamente, de desenvolvimento territorial raiz popular, trata-se de um desenvolvimento territorial, raiz popular, hecho desde abaixo, como nós outros falamos aqui em América Latina, ok? Então, trata-se de uma ciência popular, de um conhecimento científico, claro, acadêmico e também popular, em uma praxis de coprodução, de co-transformação participativa, dialógica, solidária, também como nós outros conhecemos muito bem, certo? Buenas. Aqui eu produzi uma síntese para mostrar para vocês sobre esse entendimento, porque, claro, há todo este debate sobre as alternativas ao desenvolvimento ambiental, desenvolvimento territorial, sobre o pós-desenvolvimento. Eu estou aún trabalhando com o conceito e a prática de desenvolvimento, justamente em virtude desta trajetória na investigação, ação de nossa prática popular e territorial, aonde o conceito de patrimônio é fundamental, mas não somente o conceito, né? Eu estou agora estudando mais detidamente esta problemática, porque para mim está claro também, como aprendizagem, que o patrimônio também é uma categoria analítica e é uma possibilidade muito rica de se hacer, de se materializar e imaterializar o desarrollo raiz popular e territorial. Então, eu estou trabalhando agora com o envolvimento popular. Não se trata de desenvolver, se trata de envolver participativamente, respeitosamente, a gente, que nós outros estudamos, envolverlas, involucrarlas em nossas investigações, ações, ok? E ações, e também, claro, de ter um compromisso nosso com nossa gente, estudando, compreendendo, interpretando e transformando, co-transformando. Como afirma muito bem Horácio Bozano, trata-se de um saber a ser, e de um saber, de um diálogo de saberes, de um diálogo de saberes e de um diálogo de haceres entre nós outros, acadêmicos, científicos, e entre nós outros e a sociedade civil. Estou falando, claro, do pueblo latino-americano, como compreende Orlando Fosborda, como compreende Darcy Ribeiro, ok? Bueno, como já afirmou muito bem Laura, há toda uma literatura e muitas práticas também latino-americanas, eu não posso falar de todo, evidentemente, cito muito rapidamente para não ser cansativo. Aqui, José Luis Coraggio, que vocês certamente conhecem, Boissier. Aqui recuerdo solamente dos mexicanos, pero há muita gente muito buena em México. Claro que não conosco todos e todas, pero conosco alguns, como a Buendía, Irma Buendía e o Alfonso Pérez, de Tlaxcala, do Colégio de Tlaxcala, que faz um trabalho de investigação, ação participativa muito rico nessa perspectiva de um desenvolvimento territorial raiz, popular, agroecológico, hecho com a gente. César Ramírez Mirandas, que é um economista da Universidade de Chapingo, em Texcoco, também trabalham com a investigação, ação participativa, em uma perspectiva areal das regiões, trabalhando a soberania alimentar, em uma perspectiva territorial e regional. É muito rica a perspectiva também de César Ramírez Miranda e sua equipe
su equipe de trabajo, porque el territorio normalmente nosotros comprendemos como área, pero yo trabajo, nosotros trabajamos, hay muchos colegas en Brasil, también en Colombia, México, Argentina, en una perspectiva reticular. Entonces, nosotros podemos criar, co-criar redes de cooperación territorial, redes entre diferentes comunidades rurales, de campesinos ou indígenas ou quilombolas, entre diferentes municípios, entre diferentes regiões, ok? Então, podemos co-construir o desenvolvimento territorial em nível areal, municipal, ok? Ou provincial, ou departamental. Pero também podemos trabalhar com as redes. Nós aqui trabalhamos sempre com os municípios, ok? Os municípios e também com as redes. Então, com a relação área-rede, ok? Cito também, muito rapidamente, claro, Horácio Bozano, da Universidade Nacional de La Plata, que já citei, e também a profe Mansanal, que nos falará amanhã, me parece, não conosco muito bem, profe, mas me parece que esta possibilidade de reordenação que você afirma, né, reordenação, possibilidade e necessidade de reordenação das relações de poder é fundamental, claro, para construir relações mais simétricas, relações mais horizontais. Então, percebam que aqui não se trata de uma relação sujeito-objeto de estudo, investigador-investigado. Se trata de uma relação sujeito-sujeto. E assim necessita ser, em minha opinião, dentro de casa, em nossas famílias, com os vecinos e as vecinas, com os estudantes de grado, com os estudantes de pós-grado. Então, essa perspectiva territorial, raiz decolonial, contra-hegemônica, de consciência e praxis de lugar, necessita suceder em nossa vida cotidiana. Não é, Pietro? Pietro é meu filho. Necessita ser uma filosofia e praxis de vida. Está vendo? Aqui estão alguns colombianos da Universidade de Caldas, a prof. Beatriz Nates, com toda uma rede, grupos de investigação, Edier Bustos Velasco, Edier Bustos Velasco, da Distrital, Francisco de Caldas, também, com um grupo muito rico de investigação, ação participativa. Aqui está a relação de nossos projetos, ok? Não estou apenas discursando, bonito para vocês, estou mostrando também que nós hacemos o diálogo de saberes, nós transformamos, como afirma Bozano, em los diálogos de haceres. O projeto agora que está em curso é o último aqui, projeto de resgate e uso de plantas medicinais e aromáticas, que nós trabalhamos com homens e mulheres, jovens, ancianos, de um bairro periférico da cidade de Francisco Beltrão, sudoeste de Paraná, ok? Com os quais aprendemos muito. Aprendemos que o arraigo é fundamental na praxis de lugar e territorial, que a auto-organização, minha gente, é fundamental. E para isto, nós precisamos se informar, formar, informar, sem desconsiderar o Estado. Não vou falar do Estado, porque é uma problemática muito ampla, muito complexa. Basta afirmar que eu não acredito na reforma do Estado. Necessitamos muito claramente de uma revolução do Estado burguês e capitalista que é dominante, com esses governos que temos, ok? A participação, claro que é fundamental, a coparticipação. Nós trabalhamos muito, aprendemos muito com a criação, cocriação de los circuitos curtos ou das redes curtas de proximidade, ok? Há experiências exitosas em Argentina, claro, na Europa, no México, aqui no Brasil, ok? Nós por exemplo, trabalhamos muito com as feiras livres e com os mercados campesinos, ok? Onde há
uma autonomia muito rica, muito importante para os campesinos que estão, estes com os quais trabalhamos, estão em um movimento de resistência popular, haciendo sus desarrollos, que podemos chamar de envolvimentos, co-envolvimentos e cooperação, de alternativas ao desenvolvimento. As denominações, muitas vezes, normalmente, para eles, para os campesinos e para os trabalhadores da periferia urbana, não são muito importantes, ok? O mais importante é a vida cotidiana, a resolução de los problemas cotidianos. Isso é fundamental também nessa perspectiva de colonial, raiz, contra-hegemônica, de desenvolvimento territorial, a solução de los problemas de nossa gente. Bueno, aqui está uma síntese, não vou falar de todo, porque já falei demais, da metodologia de investigação participativa e de ação também participativa que nós outros construímos, co-construímos, trabalhando, estudando muito Paulo Freire, estudando muito Orlando Falsborda, pero aprendendo com os campesinos, aprendendo com nossos colegas, companheiros de los sindicatos e de las ONGs. Eu não aprendi a trabalhar com o pueblo dentro da universidade, aprendi em los movimentos sociais, socioterritoriais, de luta e resistência, que estão na imagem, na fotografia de uma reunião que hicimos com nossos copartícipes, com nosso pueblo urbano, aqui também, um taller de discussão com os moradores da periferia urbana, aqui um pouquinho da metodologia deste projeto urbano, aqui um pouquinho, não posso falar todo, claro, das ações participativas, construímos, agora vou falar em português, mas nós outros conseguimos, lutando com eles, o calçamento, né? O asfaltamento de ruas, o restabelecimento do transporte público, conseguimos colaborar para que eles comprassem um terreno para lazer comunitário, e realizamos cursos, por exemplo, de formação política, de higiene na alimentação familiar, ok? Enfim, criamos um programa de rádio comunitária para mobilização e luta no bairro. Enfim, foi um trabalho muito rico, no qual aprendemos muito haciendo, discutindo, refletindo, pero haciendo, em um desenvolvimento raiz popular de fato territorial. Este é o contenido principal do território, de los territórios, hecho por seus habitantes, ok? Aqui estão algumas imagens de nossos projetos de investigação e ação agroecológicos com os campesinos, aqui as artesanias, bueníssimas, fantásticas, ok? Aqui uma cartografia, uma representação da cartografia social que hicimos. Aqui está digitalizada, ok? Pero nós outros trabalhamos com a cartografia social, não digitalizada, com essa cartografia social digitalizada, e, é claro, com a cartografia temática, a partir dos SIGs também trabalhamos. E trabalhamos sempre, gente, em diferentes níveis escalares, com as famílias, em suas fincas ou em suas propriedades urbanas, com as comunidades rurais, com as associações, com os sindicatos, com os municípios, se compreende? Então, trabalhamos numa perspectiva histórica, de co-construção de los projetos, investigação, ação participativa de los desarrollos territoriais, e também, claro, em uma perspectiva que eu chamo de transterritorial, sempre considerando as relações espaço, tempo, sociedade, natureza, ok? Aqui está um pouquinho, né, do patrimônio rural, do patrimônio histórico, cultural, rural, de um dos municípios, que é Francisco Beltrão. Nós outros hicimos também, claro, esse trabalho para as comunidades, também para as prefeituras,
trabalho grátis, hecho por nosotros, com nossos becários. Aqui é um mapa diferente, mapa diferente para mostrar a importância de las redes curtas, de los circuitos curtos, sobre todo de las ferias libres en las economías municipales y también para los campesinos. 40% de los campesinos con los cuales nosotros trabajamos, de 6 municipios, viven muy bien de la agroecología, de la producción, certificación y comercialización de sus produtos. É uma experiência fantástica que vale a pena conhecer aqui mais detalhadamente. Claro, eu não posso falar muito aqui agora, ok? Aqui está uma feira livre que nós criamos a Feira de Produtos Agroecológicos, aqui na cidade de Francisco Beltrão. Aqui uma representação de um de nossos projetos, o primeiro que hicimos, acadêmica e popularmente, trabalhando com os campesinos e com suas organizações populares, o projeto Vida na Roça, projeto Vida na Roça, não sei falar em espanhol, me perdoem. Aqui, já estou encerrando, minha gente. Aqui é para mostrar que, normalmente, as investigações, os investigadores estão aqui, quando se utilizam os métodos, as concepções eurocêntricas, estão aqui, se inicia estudando o global, o processo nacional, regional, hasta o município. Nós outros estamos aqui, nessa representação da direita. Claro que o global, as redes transnacionais são importantes, é evidente, mas nós outros investigamos sobre todo o lugar, os territórios, sua heterogeneidade, as identidades, os saberes, as técnicas, os ecossistemas, as cosmologias, ok? Então, há toda uma metodologia que é diferente da metodologia convencional que se utiliza academicamente, uma metodologia de investigação participativa e uma metodologia de ação participativa. E também, claro, há uma metodologia específica que eu creio que Tatiana Kleinenbing vai apresentar hoje à tarde, certo? Que destaca justamente o território, né? A gente construindo seus desenvolvimentos territoriais. E isso também requer uma reestruturação, uma reorganização interna de nossas teses de maestria e doutorado. Está bem? Aqui também produzi para o ROI, para mostrar onde nós outros estamos. Nós outros estamos aqui. O principal é o local. Claro, abordado, estudado em uma metodologia e um método histórico e transtemporal e transterritorial. Tá? Convencionalmente, se está aqui, ok? Se constrói as teses com capítulos, por exemplo, sobre a Revolução Verde em nível internacional, a Revolução Verde em Brasil, a Revolução Verde em Paraná, a Revolução Verde em Francisco Beltrão. Quando o doutorante vai estudar Francisco Beltrão, já não há mais energia, está cansado, ok? Então, nós outros invertemos, estamos subvertendo. Eu estou escrevendo um livro para publicar no próximo ano sobre esta subversão teórica e metodológica. E é, claro, uma perspectiva decolonial, contra-hegemônica, de desenvolvimento territorial, hecha por nós outros, dialogando com muita gente, que há uma direção, aponta para o futuro. Ok? Nosso futuro se hace agora, ahorita, sem desconsiderar nosso passado, repito, nossas cosmologias, nossas identidades, nossos saberes, ok? E cerro com uma frase de los colegas de México, de la Red de Gestión Territorial para el Desarrollo Rural Sustentável, que afirmam que é necessário, muito necessário, construir o país do território. Podemos afirmar que é necessário construir nossos países, nossos desenvolvimentos desde os territórios, com nossa gente, para nossa gente, ok?
Muitas graças por la oportunidade e estou à disposição agora, claro, para hoje e amanhã também, na tarde, para dialogar com vocês. Pois bem, gostaria de agradecer o Dr. Marcos Saquet pela bela apresentação. Quando nós estávamos discutindo sobre a criação desse evento, uma das coisas que, como foi dito pela Laura, é que nós pensávamos quais são as teorias que temos desenvolvido que poderia ser tão influente quanto as teorias europeias têm nos influenciado. E logo, uma das coisas que nos veio à mente é a questão das discussões sobre o território e desenvolvimento territorial como algo que, sim, seria único que nós temos desenvolvido e produzido e que tem um grande potencial, não somente nas ciências geográficas, mas também na sociologia, economia, antropologia. Na exposição aqui nós podemos ter uma bela de uma noção da onde nós nos encontramos nesse momento, como, por exemplo, o que é o território, como nós abordamos o território, como nós concebemos o território. Podemos também discutir um pouco sobre, assistir a análise do Saquet sobre desenvolvimento territorial. E uma das coisas, claro, que nos chama muita atenção nessa apresentação é como nós temos abordado de diferentes maneiras e de uma forma principal que envolve a praxis e também uma abordagem contra-hegemônica. Isso é algo bem interessante e que nos foi apresentado, e pelo que nós podemos entender aqui é que muito foi feito por nós latinos, muito tem sido feito em termos teóricos e também práticos, e há um vasto campo ainda a ser desbravado. Então, eu gostaria de agradecer o Dr. Marcos Saquet pela apresentação. Nesse momento, nós abrimos a sessão para as perguntas. Antes de eu dar a palavra para qualquer um de vocês perguntarem, eu gostaria de fazer uma breve pergunta que foi escrita no Facebook. Então, eu vou... Pergunta fácil, hein? Pergunta fácil, por favor. Né? Tranquilo, foi selecionada. Tô brincando. Então, a pergunta é a seguinte. Quiere dizer que estudar o território é generar processos organizativos comunitários? É a investigação na ação involucrar-se a los processos já generados por las comunidades? Essa é uma das perguntas. Tem outra, mas fica à vontade em responder. Se você quiser fazer outra duas também? ou três, eu comento todas. Né? Tá. Deixa eu ler aqui, então. La perspectiva que usted oferece se pode entender como que mais que tratar de incidir diretamente em generar cambios de política pública, se trata de que desde a academia se coopere com as pessoas para que os movimentos de cambio venham desde as comunidades? Perdão pelo terrível espanhol. Espero que tenha entendido. Entendi, sim. Muito bem. Bueníssimas perguntas. Veja que estudar o território, os territórios, com uma concepção histórico, crítica, relacional, reticular, não significa necessariamente um involucramento nosso com os habitantes do território ou de los territórios estudiados, ok? A investigação histórico-crítica é muito importante, Então, vean que eu estou falando de uma concepção aplicada, de uma concepção direcionada, voltada para os sujeitos. Então, aqui, vean,
com meus orientandos de doutorado, por exemplo, são sete, Brasil e Colômbia. No mínimo, cada doutorante necessita produzir um capítulo de suas teses voltado, orientado para os sujeitos estudiados, com sugestões, com recomendações, ok? Ou com uma proposta, porque depende, claro, de los avanços da investigação. Quando hacemos uma investigação participativa, as informações são muito ricas. Os talleres, as assembleias, as reuniões, a cartografia temática, as viagens de intercâmbios culturais, ok? Então, o mínimo é este. Também produzimos muitas vezes, depois da tese de maestria, ou depois da tese de doutorado, um relatório, um diagnóstico em uma linguagem mais simples, mais sencilla. ¿Para quem? Para as prefeituras, para as ONGs, para os sindicatos, para os campesinos, para os moradores da periferia urbana, em outra linguagem, claro, porque nossa linguagem acadêmica é terrível, muitas vezes também para nós outros, ok? E, bueno, sempre que possível, ok? Com os meus doutorantes, como hace Tatiana Kleinumin, que vai apresentar hoje à tarde, está fazendo o doutorado está investigando e atuando com os campesinos de um assentamento rural, ok? Então, esta é uma opção, nossa opção científica e também política. Quando nós outros escorremos, definimos o método de interpretação, essa escolha também é política. Quando nós outros escolhemos os autores, né, as referências, essa escolha também é política. Eu não creio, em la neutralidade da ciência, assim como não creio na neutralidade de nossos comportamentos acadêmicos. Ok? Então, eu posso estudar o território, produzir, escrever uma tese bueníssima, que será publicada em periódicos, revistas, ranqueadas e tudo mais. Pero não é um conhecimento que a gente vai ler, utilizar, pode ler, mas não, dificilmente vai compreender. Ok? Estou me referindo a la gente de nosso pueblo. Está bem? Então, depende. Há diferentes possibilidades. Estudar o território não significa necessariamente trabalhar com a investigação, a ação participativa, que, em minha opinião, eu não conosco todo, evidentemente, né? A partir de aquele que conosco de Brasil, Argentina, Colômbia, México, um pouco de Itália, é a metodologia mais atual e completa que temos hasta este momento. Claro, estamos sempre estudando, revendo, reconstruindo, adaptando. Eu produzi algumas sínteses que estão publicadas, me gostaria de debater, mas muitas vezes a gente lê, utiliza, mas não produz um feedback com nós outros que escrevemos. Me gostaria muito debater essas metodologias, ok? E, claro, a segunda pergunta, então, evidentemente que nesta perspectiva de praxis territorial contra-hegemônica, a universidade tem um papel fundamental, ok? Na produção e na disseminação, socialização de los conhecimentos, ok? Eu posso, como professor investigador, me involucrar, ter uma praxis de lugar, de compromisso popular. Puedo solamente formar, puedo solamente ensinar, ok? Então, nós temos experiências muito boas em América Latina que revelam ganhos, conquistas sociais muito importantes quando nossas universidades se involucram com as causas de los lugares, como afirma Orlando Falsborda, sociólogo e educador colombiano. Claro, nós outros aqui,
lutamos, pressionamos, conquistamos, às vezes não conquistamos nada, já sugerimos criação de políticas públicas, já coparticipamos de criação de políticas públicas, tá? Em nível nacional e também em nível municipal, em nível local. Normalmente, como se diz em português, apanhamos mais do que contribuímos, perdemos mais, porque, claro, o Estado burguês neoliberal está aí, e é fortíssimo, fortíssimo. Né? Basta verificar o que está acontecendo atualmente na Colômbia, na Bolívia, no Brasil, é um caso terrível. Também, então, há diferentes possibilidades para estudar, investigar e ou não actuar nessas perspectivas, ou nessa perspectiva de desenvolvimento territorial. Raiz. Obrigado pela resposta, Saque. Nós temos outra pergunta aqui. O Leonardo Rodrigues pergunta, ele escreveu o seguinte: excelente apresentação, me interessa conhecer como reacciona o Estado, a administração pública, frente ao trabalho em rede que vocês realizam em sua investigação nacional. Bueníssima pergunta. Estado, tivemos historicamente, nesses últimos 20 anos, muitas dificuldades para trabalhar com o Estado aqui em nossos municípios. Tivemos somente uma gestão municipal com a qual foi possível dialogar, co-construir um projeto, né? Tivemos um outro município, a cerca, que se chama Verê, onde também tivemos um diálogo muito importante, onde o governo municipal concedeu um técnico formado em agroecologia para trabalhar com nós outros, está bem? Itapejara do Oeste também, outro município, onde tivemos a possibilidade de dialogar e de co-construir ações. Mas não é esta prática que predomina, está bem? Em nível municipal, em nível estadual e em nível federal. Okay? Normalmente, nós somos opositores, né? Nós outros somos o contrapoder, os contra-hegemônicos. Já sucedeu de nós outros realizarmos, por exemplo, um taller sobre a agroecologia, a agricultura alternativa, como se chamava aqui nos anos 90, e em uma semana. Na semana seguinte, os técnicos da prefeitura foram à mesma comunidade, ao mesmo grupo de campesinos, para dizer que não deviam produzir agroecologicamente, que não era possível, que não era nada de aquilo que nós outros havíamos trabalhado. Então, também há a destruição de nossas iniciativas, de nossas atividades, nessa perspectiva contra-hegemônica, sobretudo no que se refere a este movimento, que é um movimento socioambiental, agroecológico, decolonial, para produzir localmente, consumir localmente. Pero aqui temos a fortuna, Leonardo, porque os movimentos sociais são muito fuertes, muito fuertes. Então, temos companheiros muito buenos de luta, de compromisso, de trabalho coparticipativos. Há uma trajetória de mais de 70 anos de luta por la tierra, por el território, por água, ok? Então, temos muitos companheiros de los movimentos socioterritoriais, sobretudo em los sindicatos de los trabalhadores rurais, de los campesinos, em algumas ONGs, como o Centro de Apoio à Produção Agroecológica, que é o CAPA, a CISOAR também, é uma das ONGs mais antigas do Brasil, ok? E temos aqui também uma rede que é singular em América Latina, que é a Rede Ecovida de Agroecologia, que é uma rede, minha gente, nós outros já escrevemos um texto em espanhol para difundir, é uma rede que faz a certificação participativa e grátis da produção agroecológica. É difícil?
Há dificuldades? Claro que é, pero há soluções. Aliás, comento, afirmo muito bem que onde há problemas, onde há dificuldades, há soluções. Está bem? Perfeito, muito obrigado pela resposta. Agora, vamos abrir para os participantes. Se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade em perguntar. Enquanto não aparecem perguntas, Ricardo, posso divulgar 2 eventos que nós estamos organizando? Claro, claro, fica à vontade. Assim, nessa perspectiva desse evento, né, que o Tiago, a Diana e a Laura estão organizando, né, do saber, do diálogo de saberes e também de fazeres, né, de colonial e contra-hegemônico, nós estamos ainda com inscrições abertas para a ICIETA, quer dizer, um congresso ibero-americano de estudos territoriais ambientais, que sucederá em La Plata, em novembro, está bem? Inscrições abertas hasta 20 de fevereiro. Também teremos Legal, Encontro de Geógrafos Latino-Americanos, que sucederá em dezembro, em Córdoba, Argentina, La Plata, Argentina, Córdoba, Argentina. Também teremos ali uma mesa de discussão sobre esta problemática, está bem? Em abril, agora teremos um outro conversatório similar a este, com colombianos e italianos, pero aberto a todos e todas, né? Justamente sobre a possibilidade, estamos discutindo a possibilidade de construir um paradigma nosso de investigação que seja nosso latino-americano. Então, estão todos e todas invitados e invitadas. Gracias. Eu penso que Diana tienes uma pergunta. Muchas gracias, profesor Saquet, por la presentación. Yo tenía, como decía Laura al principio, una de las cosas que nos motivó a hacer este evento fue como pensar que desde la praxis de la investigación en Latinoamérica es único que podemos como de pronto teorizar, ¿cierto? Para empezar a entender nuestros territorios y nuestras regiones de una forma. Y hay 2 cosas de las que usted mencionó que me llaman mucho la atención y que quisiera pues preguntarle si usted cree también que esto es algo único que nos puede ayudar a entender nuestros territorios mejor. Y es la noción de conflicto y poder, territorio como ese espacio de conflicto y digamos como pugnas de poder, y territorio como ese espacio también de arraigo y participación. Eso me parece que es como muy particular del enfoque latinoamericano y quería preguntarle si es su opinión. Sim, vê. Quando nós outros estudamos a literatura internacional, interdisciplinar sobre o conceito de território, desde Helmut Gottman, passando por Conrad Rafestad, Giuseppe De Matteis, ele próprio Becattini, Giacomo Becattini, Arnaldo Bagnasco, em Brasil, Milton Santos, né, que é muito conhecido. Aliás, parece quando vou em outros países latino-americanos, parece que Milton Santos é o único geógrafo brasileiro, pero, claro, é muito importante, pero temos aqui mais de 50 doutorados em geografia, então temos muitos e muitas geógrafos e geógrafas importantes. Quando estudamos a literatura histórico-crítica de diferentes áreas do conhecimento, ok? Antropologia, sociologia, economia, arquitetura e urbanismo, geografia, nós outros percebemos que sempre se consideram as relações de poder, ok? Aí uma influência, né, uma centralidade das concepções, em algumas situações de Helmut Gottman, em outras de Robert Sacks, em outras do próprio Milton Santos, em outras do Claude Rafestad, em outras de Foucault, Michel Foucault e Claude Rafestad, ou de Henri Lefebvre, Michel Foucault e Claude Rafestad, mas sempre se consideram as relações de poder. Então, nós outros começamos a estudar, bueno, como o próprio Foucault afirma, o próprio Alberto Magnaghi afirma, onde há poder, há contra-poder, há possibilidades de resistências. Então, se nós outros começamos a discutir entre nós outros aqui, com colegas brasileiros,
como Eliseu Espósito, por exemplo, da Unesp de Presidente Prudente, de São Paulo, como Bernardo Manzano Fernandes também, que é muito conhecido, da Unesp Presidente Prudente de São Paulo, ok? E com outros muitos colegas e colegas, né? A discutir e também, claro, com nossos companheiros de aqui, e percebemos que o território é a possibilidade fundamental de encontro, onde há as relações face to face, né? Cara a cara em português. Claro que a virtualidade também é uma possibilidade de mobilização, pero cara a cara é muito diferente, é onde há identidade, reconhecimento, onde há afetividade, relações afetivas, e nós somos afetivos, né? Entre nós outros, seres sociais, e com as nossas casas, com nosso carro, com os objetos em geral. Então, nós outros percebemos que o território é um espaço de conflito, de diferenças, de desigualdades, construído a partir das apropriações e dominações, pero também a partir das contra-hegemonias, de los contrapoderes, de las movilizações, de las lutas, de los enfrentamientos. Então, nós outros aproveitamos essa discussão teórica com o aprendizagem de nossos projetos hechos em las comunidades rurales, em los barrios de periferia. Ok? Então, nós outros lutamos desde a partir de las comunidades, a partir de los barrios, com a gente reconstruindo dos barrios, 3 barrios, diferentes comunidades rurais. Claro, é muito trabalhoso, há muitas dificuldades, há muitos problemas, tudo é muito lento, Diana, tudo é muito lento. Essa perspectiva de trabalho é muito lenta. Cada projeto necessita ter, pelo menos, no mínimo, a partir de nossas experiências, 4, 5 anos. Então, em alguns projetos, 2 projetos que nós outros hicimos, tivemos financiamento público por 2 anos, mas o projeto há 4, 5 anos. Então, há todo um compromisso também de nossa parte para permanecer nas iniciativas, na praxis, né? Tentando contribuir para que a gente de los barrios e de las comunidades tenham autonomia para permanecer lutando em resistências sem a nossa cooperação, porque nós outros não podemos estar com eles sempre, todos os dias. É um processo riquíssimo, sabe? Vale muito a pena. Por isso não tenho mais cabelos. Perfeito, obrigado pela resposta. ¿Alguien más preguntas? Yo quisiera hacer una preguntita aquí antes de terminar. Muchísimas gracias por la ponencia, estuvo sumamente interesante. Una de las preguntas que vimos por ahí fue cómo es que se puede hacer para enfrentar los retos de trabajar con las comunidades y lograr estos cambios anhelados de bienestar para las comunidades y el medio ambiente, porque me imagino que toda la experiencia que ustedes han tenido es sumamente valiosa y podemos aprender mucho de cuáles son esos retos en específico y cómo poder superarlos, ¿no? Então, claro, boníssima pergunta também, porque é muito difícil. Primeiro, muitos campesinos, muitos moradores urbanos, periferia ou não, têm medo de los investigadores, não querem mais receber investigadores. Por quê? Porque normalmente estudante de grado, de pós-grado, professor investigador, aplica as encuestas,
realiza as entrevistas e desaparece. Produz, claro, seus relatórios, seus artigos, suas teses, mas desaparece. Então, e nesta perspectiva, tivemos muitos problemas inicialmente, porque nossa perspectiva era outra. Então, uma questão fundamental é conquistar a confiança. Não sei falar em espanhol, talvez seja confiança. Em italiano, que eu hablo melhor, é fiducia. Conquistar a fiducia, conquistar a confiança da gente. Isto é fundamental. Segundo, decidir conjuntamente. Nós outros professores, investigadores, estudantes, líderes políticos, queremos. Vocês querem, necessitam e querem também? Sim. Porque se uno não quer, não é possível avançar. Okay? Esta também é uma discussão fundamental. Decidir, dialogar, confrontar ideias, apresentar as propostas e decidir, queremos e queremos. Então, sim, podemos avançar, ok? Terceiro, uma estratégia que nós outros utilizamos que foi fundamental, é trabalhar com todas as possibilidades locais de cooperação, com igrejas católicas, evangélicas, e outras que há muitas. Trabalhar com as escolas, com os professores, em los barrios onde há escola. Trabalhar com médicos, onde há posto de saúde, né, onde há atendimento sanitário. Trabalhar com os grupos de ancianas. Trabalhar com os grupos de jovens, se compreende? Trabalhar com todas as... conversar, se encontrar, dialogar e involucrar, invitar esta gente para que elas participem, para que elas se sintam parte do processo. Se eu, como professor, me sinto bem, sujeito que pensa na universidade, eu me sinto valorizado. Estou valorizado aqui por vocês, então estou muito feliz aqui com vocês. Ok? Quarta aprendizagem, né? Também muito importante, que aprendemos com eles. Normalmente, eles querem e necessitam de soluções urgentes. E normalmente são soluções para sua sustentação econômica. Então, como? Como fazer? Se para nós outros é importante formar, informar, formar lideranças políticas, oferecer um curso de higiene alimentar. Então, se nós outros definimos, Laura, ações econômicas, ações políticas, ações de educação ambiental, ok? Ações de formação política, concomitantemente. Isso também eu utilizo como orientação para trabalhar com meus doutorantes e maestrantes, né? Não trabalhar somente em fases sucessivas. Exemplo, investigação bibliográfica, 1 ano. Depois, investigação dos dados secundários. Depois, encuestas e entrevistas. Não, isso é terrível. Não funciona bem para essa perspectiva nossa latino-americana de colonial e contra-hegemônica popular. É importante, claro, para os geógrafos hegemônicos que serão citados, para os europeus, norte-americanos, para eles sim, é muito importante que serão citados sempre, porque nós outros sempre realizamos a revisão de literatura, ok? Então, nós outros definimos despacio uma metodologia que é, claro, sucessiva no tempo, mas também é coexistente. Isto está, eu publiquei uma síntese sobre isto em um livro que está em português e também em espanhol, em México, em meu último livro. Ok? Então, ações de investigação coexistentes e, sobretudo, neste caso, né, com decisões, ações de soluções, né, também coexistentes, concomitantes, com diferentes atividades temáticas, por isso que ele enfoca a concepção multidimensional ou pluridimensional do território e do desenvolvimento é fundamental,
porque eu necessito trabalhar com ações econômicas, políticas, culturais e também ambientais concomitantemente, está bem? Estão aí 4 aprendizagens muito importantes. Há outras e podemos, claro, continuar debatendo, está bem? Perfeito, muito obrigado pela resposta. Agora são 9h30 em Costa Rica e 12h30 no Brasil. Então nós Está na hora do almoço temos... já. Exato, agora nós teremos 20 minutos de café, como que chama? Um break, né? E retornamos então às 9h50 do horário de Costa Rica e 12h50 do horário brasileiro, no Brasil. Então é isso, nós teremos esse espaço. Fique à vontade de, se você quiser interagir e conversar, ou se você precisa comer algo e ter uma pausa, está em aberto no momento. Interrumpiré un momento, por favor. Nada más para dar las gracias a los que nos acompañaron vía Facebook Live. Vamos a terminar la transmisión ahora para continuar con la conferencia y por favor que nos acompañen mañana con la exposición de la doctora Mabel Manzanal y nos vemos mañana. Gracias a todos y por favor si podemos terminar la transmisión antes de continuar conversando.